A palavra de Deus em Gênesis 21. Gênesis 21, a partir do verso 1, está escrito: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concedeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante do Senhor estamos e agradecemos por esse momento em especial contigo. E o poder do seu Espírito venha trazer a verdade do seu reino através da sua palavra que nós lemos. Que edifique a nossa vida, que possamos a cada momento andar contigo em tudo que é necessário para que nós se conclua o seu projeto em nossas vidas. Usa-nos, Pai, para ser realmente testemunhas do Senhor aqui nessa terra. E que a sua palavra venha para nos mostrar e nos dar cada vez mais a fé que vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Peço, Pai, que nesse momento o Senhor me diminua, mas que o Senhor cresça nesse altar, Pai, e que o poder da sua palavra possa realmente circuncidar corações, acalentar almas e dar realmente a mansidão a todos aqueles que aqui estão, porque o seu Espírito está nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar, querido. Vai glorificando a Deus aí. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Deixa eu só fazer uma ratificação do que a pastora falou. O que está a parede está minando de lá para cá, porque do lado de lá não está rebocado. Nós estamos tendo uma dificuldade de rebocar do lado de lá, então os buracos estão no mínimo. Mas como existe uma dificuldade, Deus deu uma estratégia e nós estamos esperando aí que a gente consiga concluí-la, para que nós possamos realmente tirar essas manchas da parede aqui e ali. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas a passagem que o Senhor me passou para trazer à igreja, todos nós sabemos e somos cientes do que aconteceu pela palavra escrita e nos revelada, de que o Senhor se apresentou a Abraão e mostrou a ele que ele deveria sair da sua terra e ir para uma outra terra, aonde seria dada a ele. Todos nós sabemos também que Abrão, marido de Saraí, estavam numa vida onde não tinham filhos. E a história também nos mostra Glória a Deus. que a glória do Senhor está aqui. Glória a Deus. E que tudo vai prosperar para o bem daqueles que creem. E nesse momento, quando Abrão e Saraí estavam, o Senhor foi visitar Abrão e trocou o nome de Abrão para Abraão. E trocou também o nome de Saraí para Sara. Ele e Sara tinham uma serva egípcia que chamava-se Agar. E diante de toda essa história, tudo aconteceu quando Abrão foi realmente para guerrear com o povo de Dan e trouxe todos os despojos e entregou ao Melquisedeque como dízimo, onde foi o primeiro, o que a Bíblia nos mostra a respeito de dizimar. E ele entregou tudo nas mãos de Melquisedeque, que era o sacerdote da época.
E depois de toda essa façanha de Abrão, ele chegou, o Senhor o visitou e falou com ele, e ele entregou tudo que tinha, porque ele tinha daqueles despojos da batalha, entregou como dízimo ao sacerdote. E o Senhor visitou ele e perguntou assim, está lá no 15, tá? 15 e 16. No 15:2 diz assim: Abraão, então disse Abrão, Senhor Jeová, que me has de dar? Por aí, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. E Abrão queria um filho para ser um herdeiro, para que, como o Senhor disse a ele posteriormente, que seriam os herdeiros de Abraão que multiplicariam na face da terra, que é onde ele levou Abraão a olhar ao céu e falou: estas será a quantidade das nações que seguirão a você. E foi acontecendo os fatos na vida de Abraão, e Sara estava sempre junto dele, passando por todos os problemas e todas as dificuldades, passando por problemas de onde Sara passou. E todos nós casados sabemos que nós somos ligados uns aos outros, e quando um sofre, o outro sofre também. Quando um está meio angustiado, o outro também está angustiado. E a mesma circunstância começou a acontecer também com Abraão e Sara. Mas como Sara não poderia lhe dar filhos porque ela era estéril, passou-se muito tempo e Abraão queria um herdeiro. E um homem irado, e um homem nervoso, porque queria o herdeiro e não acontecia, e a mulher suportando toda aquela ira do marido, a casa não andava como deveria, porque não se concluía o projeto que Deus tinha falado para Abraão. E quem era a culpada? Sara. Sara era a culpada, porque não se concluía o que Deus tinha falado para ele. E Sara era estéril. E Sara, num tremenda pressão que estava recebendo de Abraão, ela simplesmente chegou: toma minha serva, e que dele e dela tenha o seu herdeiro. Agora imagine diante de Sara o que ela passou e o que ela teve que suportar por todos esses problemas que aconteceram dentro do lar, aconteceram na vida dela, como simplesmente menosprezada, como uma pessoa dita como nada, e aonde o Senhor chegou a um momento que ele teria realmente, o Senhor tinha falado já para ele, que era das suas entranhas de Abraão que sairia o herdeiro, como a sua esposa. E essa circunstância ficou para se concluir, mas não se concluía. Passou-se anos e mais anos, quando Agar foi com Abraão e que nasceu Ismael. Ele tinha, fiz as contas, ele tinha perto dos seus 80 e poucos anos. E quando a promessa veio de novo para Abraão, e Deus falou a ele, falou a Sara que ela teria filhos, eles tinham já 99 anos, Abraão tinha. E a palavra de Deus, quando ela nos mostra aqui, deixa eu achar, que falou que Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaac. Ou seja, pelas contas da palavra,
onde a Bíblia nos ensina, eles contavam só o tempo das 6 às 18 horas. Era um dia. Eles não contavam a noite. Então nós podemos supor que Abraão tinha 50 anos de idade quando ele foi pai de Isaac. E quando ele foi pai de Ismael, ele tinha seus 43 anos. Mas Sara suportou toda aquela circunstância de uma maneira de que ela conhecia o Deus que ela estava servindo. Ela conhecia o que Deus tinha proposto e o que Deus tinha para fazer na vida dela. Mas ela se viu num momento de tanta depressão, de tantos problemas que estavam acontecendo dentro da sua casa, que estavam acontecendo dentro de tudo que estava envolvendo a vida dos dois, que ela cedeu a poder chamar Agar, a sua serva, para que pudesse se deitar com Abraão e ter o seu herdeiro, Ismael. Ismael nasceu, e até hoje, até os dias de hoje, nós temos essa briga espiritual, essa briga que existe até hoje com aquele povo muçulmano, querendo cada vez mais, dizendo que a terra é deles. Mas Ismael não era a promessa de Deus. Mas Deus concluiu que dele sairiam os príncipes da terra. E eles estão por aqui ainda. Mas era Isaac que era a promessa. A promessa era Isaac. E Sara se antecipou para poder fazer com que o herdeiro de Abraão pudesse ter o herdeiro. E vocês sabem quem era Sara antes de se tomar esposa de Abraão? Sara era irmã de Abraão, por parte do pai. E naquele tempo acontecia muito disso, porque diz a palavra de Deus que Sara era muito bela, porque a passagem mais para frente diz que Abraão chegou e falou que ela era irmã dele, para que as pessoas não pegassem ela. Até que houve a encrenca lá com o povo e falou para ele: por que você não avisou que ela era sua mulher? Tem toda essa história, mas não é aí que eu quero chegar. Porque tudo isso que Sara passou e os problemas que aconteceram na vida dela, ela tinha certeza da promessa que o Senhor iria concluir. Mas quando os anjos aproximaram dela e foram realmente na tenda, aonde Abraão foi e convidou eles a poder ceiar, a comer, e falou aos anjos: Sara, você terá um filho. E Sara riu, como também antes Abraão riu. Como que eu posso ter um filho já muito velho? E diz a palavra de Deus que Sara não podia ter filhos, e ela já estava na época dos costumes, ou seja, na menopausa, onde não poderia ter mais filhos. Humanamente não poderia ter mais filhos, e ela riu naquele momento por causa disso, porque não tinha lógica, não existia mais a condição de poder ter um filho. Mas o anjo do Senhor, da parte de Deus, falou: você terá um filho. E dessa história de Abraão e Sara trazendo para os nossos dias, muitos de nós temos promessas do Senhor, muitos de nós sabemos o que o Senhor tem para nós. A palavra de Deus diz: se não houve nenhuma profecia direta na sua vida do que você seria, do que você tem de Deus, Deus dá a todo momento profecias para a nossa vida através da sua palavra. E quando nós começamos a entender a palavra de Deus, nós recebemos as promessas de
Deus, porque nós somos bem-aventurados, nós somos pessoas quistas com amor tremendo por Deus. Nós temos e devemos ser afortunados de amor por Deus, porque Deus quer o melhor para a nossa vida. Deus quer que nós prosperamos, Deus quer que nós tenhamos saúde, Deus quer que nós tenhamos do bom e do melhor todos os dias. Mas muitos de nós estamos naquele momento onde toda a opressão, toda a circunstância começa realmente a tentar derrotar a nossa vida, a tirar todos os problemas nossos, a tirar da nossa vida os problemas como um alvo maior. Ou seja, os problemas que aparecem no teu dia, eles são sempre maiores do que a promessa que Deus colocou. Em muitos momentos nós estamos na mesma circunstância de Sara. Nós queremos resolver o problema, queremos dar um fim a todo o sofrimento, queremos que possa realmente solucionar todas as coisas de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais rápida. Mas o nosso Deus não trabalha dessa forma. O nosso Deus fez com que acontecesse tudo, que o amadurecimento de Abraão houvesse maior, que o amadurecimento de Sara tivesse também mais concordância com seu marido. Porque às vezes nós queremos com que as coisas aconteçam, mas não é o tempo determinado de Deus. Porque a palavra em todo momento, se você ler lá do 15 ao 21, você vai ver que é no tempo determinado que Deus vai operar. E o tempo determinado foi quando Abraão tinha seus 99 anos. E quando realmente Sara tinha o poder de entender tudo o que estava acontecendo. E ela não ficou triste, ela ficou muito angustiada, ela ficou em problemas, às vezes muito ruim, porque, querido, se você continuar a ler a palavra de Deus, depois que Isaac nasceu, ela não quis mais nem Agar e nem Ismael dentro da sua casa. Ela pediu para os dois saírem, e foi aonde Agar foi embora. E Deus foi atrás dela e confortou ela com os anjos falando com ela. Mas o que Sara, ela ordenou a casa, ela fez com que as coisas comecem a acontecer diante do Senhor como deveria ser. E muitas vezes, querido, isso eu estava lá fora, o Senhor veio e tudo. Às vezes nós temos as nossas falhas, temos os nossos erros, temos o momento do nosso pecado. E nós sabemos que às vezes erramos. Sabemos que nós temos uma parte que nós erramos na vida fortemente, que cometemos alguns delitos espirituais, que cometemos alguns abusos, que transgredimos, e nós nos damos conta disso e chegamos a Deus. Deus, me perdoa porque eu fiz tal coisa errada. Mas porque as pessoas às vezes não admitem que o erro, ele tem que ser reparado. Porque senão o mesmo pecado que você está pedindo perdão, ele não é perdoado. É a mesma circunstância de você roubar e não devolver. Você roubar, ai Deus, me perdoa por eu ter roubado, e continua com o fruto do roubo. Isso só, ai Deus, me perdoa porque eu roubei. Querido, enquanto você não se acertar, enquanto você não estar diante do Senhor limpo, porque é o mesmo pecado, enquanto você está pedindo perdão por uma coisa que ainda você tem a ela e não quer realmente seguir, é o fruto do pecado ainda consiste na sua vida. E muitos de nós falamos assim, eu errei, mas não quer reparar o erro, porque na palavra de Deus ela diz que quando nós descobrimos, quando o nosso adversário nos rouba, e nós sabemos disso, e temos a convicção espiritual dessa parte,
Deus manda o nosso adversário devolver a nós não só o que ele roubou, mas 7 vezes mais do que ele roubou. E às vezes a nossa vida, nós às vezes cometemos alguns deslizes nossos, mas não queremos se desvincular daquele fruto, não queremos nos desvincular daquelas coisas erradas. Nós precisamos tomar posse da bênção de Deus em nossas vidas e querer cada vez mais que Deus esteja perto, um Deus de perto. E quando Sara, realmente ela teve a convicção de que tudo o que Deus tinha falado, e mais ainda se pronunciou na vida dela, a presença de Isaac, o herdeiro de Deus. Porque se nós vimos aqui, foi o nome que Sara deu, porque o Senhor que falou para Sara: você colocará o nome de Isaac nesse filho. E diz a palavra de Deus, Abraão falou que Sara concedeu o nome. Mas Sara passou por muitos problemas, e ela foi se acertando, menosprezada até por Abraão, porque ela não conseguia dar o fruto que ele pedia, o herdeiro dele, e ela foi desprezada. E muitos de nós, nos dias de hoje, ainda estamos sendo desprezados por aquilo que o nosso sonho não acontece. Parece que o nosso coração fica realmente despedaçado, porque tudo aquilo que seria para acontecer na nossa trajetória de vida, o nosso sonho, nós começamos a ver não acontecer e começamos a ficar angustiados com aquela circunstância. Mas o que eu digo para você da parte de Deus, Deus cumpre o sonho para glorificar o nome dele. Porque esse Isaac veio realmente para pronunciar o que seria realmente que Deus queria. E quando nós temos um sonho com Deus, e Deus fala para você que as promessas dele é sua, nós temos que segurar. E não temos que vender a bênção, não precisamos trocar a bênção, não precisamos se antecipar para dar um jeitinho de Deus. O que nós temos que aguardar é em oração, persistentemente com a presença de Deus, sabendo que Ele vai fazer no tempo certo dele. Às vezes, querido, nós nos vemos diante de várias coisas, várias circunstâncias na vida, e começamos a querer manipular o tempo para resolvermos o que está acontecendo, para resolvermos a circunstância do nosso dia a dia, que está às vezes pronta para explodir. Você chegar, não, eu preciso colocar uma tampa aqui, eu preciso segurar isso, ou segurar esse problema. Você quer colocar um pano quente, você quer colocar uma circunstância, querido. A única ferramenta que nós temos para todas as circunstâncias que aparecem na nossa vida é a oração. É nós clamarmos ao nosso Deus, é nós termos realmente ligação com Deus para poder falar com Ele, e Ele poder realmente pronunciar aquilo que nós precisamos, para que seja a glória dEle. Porque às vezes nós não temos uma ligação com o Senhor e não conseguimos ver as coisas acontecerem, não conseguimos ver a materialização do poder de Deus em nossa vida, e começamos a esmorecer, começamos a desfalecer. Querido, a pastora falou aqui a respeito do Papa, um líder mundial desiste da presença de Deus porque se diz incapaz de suportar fisicamente e mentalmente. Por isso que ele está desistindo. A palavra de Deus não diz isso. Porque se você está com Deus, as suas forças vêm de Deus. Tudo o que acontece na sua vida é de Deus. Agora nós falamos, aonde está o poder de Deus na vida de um homem que desiste da obra de Deus? Aonde existe realmente o poder de Deus que se materializa dentro da vida de um homem que desiste daquilo que Deus deu para ele? Com todas as formosuras e todos o clero inteiro que foi realmente feito para que ele seja o líder religioso de uma nação. Como
nós vamos falar que Deus é fraco. Nós vamos falar, esse Deus é fraco. Esse Deus desiste. Então o que Deus falou para Josué: tem bom ânimo, esforça-te, que eu serei contigo, na Bíblia não existe. E às vezes nós começamos a ver esse tipo de circunstância na vida das pessoas, e as pessoas começam a desistir do intuito que Deus deu para elas, para que possa realmente ser aprimorado a vida da pessoa com Deus. E muitos estão desistindo porque o nosso grande adversário está realmente atingindo a vida das pessoas para desistir. As pessoas estão sendo encurraladas e não estão suportando a pressão, estão querendo dar jeitos, às vezes jeitos errados, às vezes querem resolver o problema de uma maneira inadequada, de uma maneira humana. E a nossa vida, se você diz, quando nós falamos através da palavra de Deus, e Deus nos mostra através dessa palavra que nós somos o templo dele, nós somos a sua casa, como que nós podemos falar que nós vamos desistir? Deus, eu preguei aqui, eu acho que na terça-feira ou quinta-feira passada, a vida, querido, da salvação, ela não é barata, ela não é simples, ela não é simplesmente você dar uma glória, uma aleluia, que você vai ser salvo. Não é por esse momento que você vai ser salvo, de você estar na igreja. O preço da salvação é alto, é muito alto, porque você tem que se abdicar de muita coisa para você ser salvo. E nós estamos às vezes vendo as promessas de Deus na nossa vida se esvaziando de nossos dias, indo pelo ralo, porque a nossa fé já está comprometida com as coisas do mundo, que o mundo fala que nós não vamos prosperar, que nós não vamos ir para a frente, que nós não vamos conseguir uma vida melhor. A sua vida, querido, é daí para pior. Não espere melhor coisa na sua vida. Então, se nós abrirmos a palavra de Deus que diz a mesma coisa, que nós precisamos, nós somos libertos, que Jesus veio e livrou-nos de todos os males. Se nós lemos dessa mesma palavra lá em Lucas 1,37, que o nosso Deus é o Deus impossível, não existe. Em cima do que a nossa vida está sendo baseada? Se nós não começarmos a tomar posse das bênçãos de Deus para a nossa vida, nós não vamos ser vitoriosos, e sim vamos ser derrotados. Por um instante, Sara foi derrotada pelas condições que o mundo colocou para ela, dizendo que ela não seria mãe, que ela não seria possível ela ter um herdeiro, e isso ficou na cabeça dela. E Satanás, por todas as vezes, foi tentando tirar o sonho de Deus da vida da pessoa. E isso acontece até os dias de hoje. Deus fala assim: viu, teu casamento não tem mais jeito. Ah, aquele filho que te dá trabalho, esqueça, largue mão dele, é assim mesmo, deixa ele. Ah, o seu trabalho não vai mais para frente, vai esperando que o homem vai te chamar na salinha lá e vai mandar você embora. É isso que o mundo tem tentado colocar na vida das pessoas. Mas as promessas de Deus dizendo que você é vitorioso, que nós, a todos aqueles que creem na palavra de Deus, serão mais do que vencedores, porque maior é aquele que está conosco do que está no mundo. Então todas as palavras que o Senhor nos mostra, nós jogamos fora e não acreditamos na palavra de Deus, não acreditamos no nosso Deus impossível. As promessas de Deus diz que nós seremos realmente lavados pelo sangue de Cristo. Você foi lavado pelo sangue de Cristo? Amém. A unção de Deus, aonde está nesse momento de tribulação na sua vida? Aonde está a unção de Deus? Que a palavra vem, a unção
ungindo a nossa vida para nós sermos lavados. E muitos ficam desistindo da circunstância da vida por um momento, querido. As coisas que acontecem no mundo são momentâneas, não são razões para a sua vida em eternidade, porque a sua vida em eternidade é para você glorificar a Deus e estar lá santo, santo é o teu nome. Não está lá para você chorar, não está lá para você realmente resmungar, porque nós temos um momento de dificuldade na nossa vida. Nós temos um momento onde a palavra nos diz que esse momento de dor, essa tentação é humana, é de homens. O momento que você está passando dificuldade na sua vida é humano. Se você crer na palavra de Deus, diz a palavra de Deus que ela vem como um escape na sua vida quando você não estiver mais suportando, e te retirará de todo mal e te colocará no alto cume do Senhor. E muitos de nós estão simplesmente jogando a toalha antes de chegar à bênção do Senhor. Você já pensou que hoje você pode estar sendo provado por Deus? Você já pensou que dentro da dificuldade que você tem hoje, ou financeira, ou matrimonial, ou de saúde, ou de o que acontecer na sua vida, Deus pode estar querendo provar a sua vida? E você está falando o que para Deus? Eu não suporto mais? Eu quero outra solução, porque essa solução eu não tenho mais visto que está acontecendo na minha vida? Querido, Deus, quando te coloca no momento para você ser provado, Ele te coloca depois da aprovação num alto cume, e você vai crescendo, e você vai chegando cada vez mais perto do Senhor, porque você está sendo provado. E quando uma pessoa é provada, querido, o diabo não toca, porque ele vai te dando todo o alimento todo dia, ele vai te dando o que é necessário todo dia, porque a circunstância vai acontecendo, mas Deus vai superando você. Tem um ânimo, eu sou contigo. Nem que você passe pelo vale da sombra da morte, nem que você passe pelo vale de Baca, nem que todos aqueles que eram seus amigos virem as costas para você e falem: pega o seu deusinho aí e vá sozinho com ele. O deusinho deles é o que vive dentro de você, que é o seu Deus. E quando nós temos a certeza do nosso Deus, quando Sara realmente teve esse comprometimento com a palavra e que esperou, mesmo na velhice, mesmo quando não podia acontecer o milagre, aconteceu o milagre na vida dela. Querido, eu falo para você, não faça desdenho, ou simplesmente não olhe mais para as promessas de Deus. Comece a ver a palavra de Deus como sua única tábua de salvação. Comece a meditar nela, comece realmente a se emparelhar com ela, comece a andar com a palavra de Deus, sempre meditando de dia e de noite com ela. Você está em angústia? Se chegue perto de Deus. Você está passando por um problema? Chegue perto de Deus. Está passando dificuldade financeira? Chega perto de Deus. Está com problema na sua casa? Chegue perto da palavra de Deus. Porque você vai estar amparado por aquele que é dono da nossa vida, por aquele que realmente comprou a nós com o sangue do Filho que foi derramado na cruz. E quando nós começamos a chegar mais perto do Senhor, Ele fala justamente o que está lá em Isaías 61. Sabe o que está escrito lá em Isaías 61? Deus fala assim, no 2 ele diz: apregoar o ano aceitável do Senhor,
e o dia da vingança do nosso Deus, o consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor com o espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Ele diz que você será ornado nas cinzas, querido. Ele diz que tudo pode realmente prosperar e você dar gargalhadas na tristeza. Ele te dá força em todo momento que você precisa, para que você seja a plantação do Senhor. Porque nós somos a árvore plantada pelo Senhor aqui nessa terra, e nós estamos aqui para dar frutos, e os frutos do Senhor é o que Ele derrama no céu, o poder dele em nossa vida, para que nós possamos mostrar a sua glória. E muitos de nós não estamos mais pensando dessa maneira, estamos pensando com olhos de tristeza, estamos pensando que não somos mais nada, mas você é a verdade, você é realmente a conquista que Deus tem na vida. E Deus está falando para você hoje. Se por algum momento nos dias você simplesmente pensou em desistir da palavra de Deus, ou simplesmente se colocar como um derrotado, o Senhor fala para você: tem bom ânimo, tem bom ânimo, Senhor, que o Senhor é contigo, e Ele vai te renovar seu espírito, vai te dar uma sacudida, vai tremer seu alicerce, para que você saia do mal que está na sua vida, e que tudo que Deus quer é que você seja bom, próspero e bem-aventurado em tudo que você fizer. Porque a palavra de Deus não voltará vazia. Se a palavra de Deus diz que você será bem-aventurado em tudo que você fizer, você vai ser bem-aventurado. Se você fala que dentro do seu casamento está com problema, querido, Deus falou que se você se uniu com Cristo, Ele é realmente a corda de 3 dobras, que é onde se a corda de 3 dobras não se quebra. E se você tem dentro do seu casamento Jesus Cristo, querido, jamais será destruído. Se você tem Jesus Cristo dentro do seu emprego com você, jamais você passará por um problema. Se você for despedido hoje, dê glória a Deus. Fale: Senhor, glória seja o seu nome, porque no dia seguinte uma porta maior abrirá para você. Se você está com um problema financeiro, querido, se apegue na palavra de Deus, porque nada passa da palavra de Deus, e que será realmente você passar por necessidade. Nunca vi um justo mendigar o pão. E se você é justo, querido, você não vai mendigar o pão, porque o Senhor vai trazer o melhor para você. O Senhor vai trazer aquilo que vem dos céus como alegria para o seu espírito. Ele quer te alegrar. Ele quer falar para você que tudo o que Ele diz na palavra dele vai se cumprir. E se você sabe que está escrito, você é herdeiro do reino de Deus. Por isso que todos os profetas falam: medita na palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Jeremias fala: corta o rolo. Porque se você sabe que está escrito, a promessa é sua, porque Ele falou com você. E aí você deixa de ler a Bíblia e deixa realmente de receber as promessas de Deus. Porque você não lê, você não sabe o que você tem direito. E se você lê, você sabe o que tem direito na sua vida, e você vai reivindicar. Está escrito, Satanás, que eu serei dono dessa terra. Aonde eu colocar o meu pé, eu tomarei posse. E muitos não conhecem o que é a promessa de Deus para a vida deles, e ficam esperando de profetas. Querido, profeta de Deus, Glória a Deus. é sua mãe. Aleluia. Esse é o profeta. Louvado Esse é a verdade. Esse é o que nós precisamos entender. E se nós não entendermos da palavra de Deus, o que sai da boca do homem é apenas palavra, às vezes humana. Mas o que sai da boca de Deus é realmente o que é profecia para nós. E o que está escrito
não voltará vazio do que foi pregado. Aleluia. E você é muito mais do que vencedor. Você é uma pessoa querida por Deus. Glória. Se Deus te chamou para seguir Ele, não desista, porque as promessas de Deus vão vir sobre a sua vida. Eu creio. Se está escrito que você vai comer o melhor dessa terra, querido, Deus é um Deus de abundância. Você não vai comer o melhor dessa terra somente. Você vai convidar seus inimigos, você vai convidar seus amigos, você vai convidar uma nação para dar o melhor dessa terra para essa pessoa, porque ele alimenta aquele que crê na palavra de Deus. E se você crê na palavra de Deus, você será a testemunha dele aqui na terra. E quando nós começarmos a nos converter, começarmos a ter o coração, começarmos a ter a grandiosidade do entendimento em nossas vidas, Deus está contigo. Quem pode com Deus? Porque quando a palavra diz assim lá no livro de Tiago, no capítulo 5, o escanteio é Deus. Louvado seja Deus, poderoso. Santo. Eu vou ver para não errar a palavra. Depois eu errar a palavra, vocês falam que você já viu, que eles falam melhor dele. O 5,16 diz assim, mas na parte B: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Porque quando você está num problema, está passando num momento difícil da sua vida, que as coisas estão realmente te atribulando, estão trazendo realmente insatisfação pessoal, orai, buscai o Senhor, porque a oração de um justo, quando se entrega ao Senhor, ela pode muito nos seus efeitos, ela pode muito acontecer no seu dia, e todo mal vai se extinguir da sua vida. Mas persevere na oração, querido, porque, querido, Deus, quando Ele fala para nós orarmos, nós precisamos orar com um sentido verdadeiro. Às vezes você está com um problema no seu casamento, às vezes você está com um problema com o seu filho, às vezes você está com um problema na área financeira, às vezes você está com um problema de saúde, às vezes você está com um problema e você fala assim, isso não tem mais jeito, vai ter que ficar assim. Querido, nada pode ficar assim, nada pode ficar de errado. Se você prosperar em oração, a palavra de Deus nos garante que tudo será feito conforme Deus quer, para que tudo seja feito da melhor forma. E quando você ora, você chama a atenção de Deus, e chamando a atenção de Deus, ela pode realmente retribuir a você os bens maravilhosos que Ele tem, porque você é a plantação de Deus. E muitos ainda não assumimos o compromisso de que Deus está dando para nós. Viu? Vocês são minha testemunha. Vocês são as minhas testemunhas. E muitos não acreditam ainda que nós somos a semelhança de Deus. E aí você começa a desistir pelo meio do caminho. Você começa a ver as coisas acontecerem na tua vida. Eu começo a desistir. E prospere em oração. Determine na sua vida o que você quer de Deus e ande com Deus, porque Ele é justo e é fiel em tudo aquilo que Ele coloca em nossas vidas. Se você for junto a Deus, Ele vai fazer que a sua vida seja próspera, Ele vai fazer com que a sua família esteja em toda circunstância, mas não se afaste de Deus. Glória a Deus. E hoje voltei de novo a passar essa mesma mensagem. Quanto mais perto de Deus você está, mais longe do mundo você fica. Porque quanto mais perto do mundo você fica, mais longe de Deus você fica. Comece a meditar sobre isso.
Comece a ter essa legalidade de poder na sua mão. E Deus vai abençoar você, a sua casa e todos aqueles que você ama. Porque a sua oração pode unir com os seus irmãos.